Durante essa semana, nós estamos abordando justamente o assunto da consciência. E hoje à noite, nós queremos abordar a consciência é o tribunal da alma. Então, a consciência, sendo educada pela palavra de Deus, uma norma divina, então ela se torna para nós o juiz. Ou seja, então ela vai avaliar os meus pensamentos, ela vai avaliar minhas palavras, meu comportamento. Então, ela facilite para que eu possa compreender justamente o meu comportamento de acordo com a norma divina que é a palavra de Deus, que é adequada para orientar a minha vida de tal maneira que eu possa cumprir justamente meu alvo diante de Deus, que é agradar a Ele no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Então, hoje nós queremos então abordar um outro trecho bíblico. Esse trecho bíblico também é uma chave para nós hoje à noite. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos, como o leão. Agora, você pode perceber aqui que a palavra consciência não aparece, mas o assunto da consciência. Percebe comigo novamente, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Ou seja, a consciência está agindo na vida daquela pessoa. Então, mesmo que nós não estejamos vendo a palavra consciência, o assunto mesmo é a consciência, embora ninguém o persiga. Agora, isto é a consciência. Então, quando você está abordando trechos bíblicos no Antigo Testamento, a palavra consciência não aparece, porém o assunto aparece. Só que é questão de você examinar o assunto, e esse assunto facilita você compreender que justamente o trecho bíblico está tratando o assunto da consciência. Então, durante essa semana, nós vamos abordar alguns trechos bíblicos do Antigo Testamento que fala sobre a consciência sem citar a palavra consciência. Agora, o tribunal da alma. Então, nós entendemos que justamente há julgamentos de acordo com uma norma divina. Então, vocês sabem que a lei brasileira tem suas normas. Então, o julgamento é feito de acordo com uma norma do país, conforme aquilo que foi pensado, aquilo que foi colocado, e nós devemos nos comportar de acordo com a norma da lei brasileira. E ao mesmo tempo, você percebe que a palavra de Deus, ela também nos orienta para obedecer justamente a lei brasileira. Então, enquanto estou aqui nesse país, a minha obrigação é primeiro obedecer à pessoa de Deus, tendo uma consciência de tal maneira que ela seja justamente educada pela palavra, para que eu possa glorificar a Deus no meu pensar, no meu falar, no meu agir aqui dentro do país. Mas, ao mesmo tempo, para isso acontecer, eu preciso ser justamente obediente à lei brasileira. Mesmo que, talvez, a gente não concorde, mas nossa obrigação, de acordo com a nossa consciência, é obedecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus que nos orienta justamente sobre o assunto do Estado. Então, nós estamos tratando o tribunal da alma. Agora, vamos avaliar algo importante. 3 realidades sobre a consciência. Então, na primeira realidade, é o seguinte: o início da consciência. Quando o homem recebeu a consciência, será que Adão nasceu com a consciência já embutida? Então, hoje à noite, nós vamos avaliar a palavra de Deus para que nós possamos ter certeza sobre a necessidade da consciência na pessoa do homem. E o animal, ele não tem consciência. Então, nós queremos abordar o início da consciência no ser humano.
E, ao mesmo tempo, nós queremos também ver a universidade da consciência, que cada pessoa, seja onde estiver, onde nasceu, e seja qualquer cultura, a consciência pertence ao homem, porque Deus, lembra que ontem nós havíamos avaliado que a consciência é uma dádiva de Deus para o homem. E nós vamos também avaliar a insuficiência da consciência. Então, nós temos 3 realidades hoje de noite que nós devemos abordar concernente o tribunal da alma, que é a consciência. Primeiramente, o início. Então, nós vamos avaliar antes do pecado. Não havia nenhuma vergonha ou culpa. Nenhuma. Agora, notem, não houve nenhuma necessidade de ter uma consciência. Por que será? Porque quando Deus criou o homem, Ele havia colocado ele num ambiente perfeito. Um tempo de inocência, onde não houve pecado. Não houve necessidade de saber entre o bem e o mal. Então, no meu ver, biblicamente, a consciência não foi embutida no homem antes do pecado. Devido ao fato que não houve necessidade de ele saber entre o bem e o mal, porque não houve mal. Só tinha o bem. Ele era inocente. Mas o problema do homem é o seguinte, que ele deseja ser igual a Deus. Então, quando ele, com esse desejo dentro dele, ser igual a Deus, então houve a necessidade de ter embutido a consciência na pessoa do homem. Então, veja o trecho bíblico aqui sobre esse assunto. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então você percebe que o salário do pecado é a morte. Essa morte é uma espada de 2 gumes. Então a pessoa morre justamente do lado espiritual. E um dia ele vai morrer da parte orgânica, ou seja, a parte física. Então, quando nasce uma pessoa, ela já começa seus últimos dias. Porque ela não sabe quando vai terminar seus dias. Então, você percebe que quando nasce um nenê, o nenê já começa seus últimos dias, porque a gente não sabe quando vai terminar justamente os últimos dias daquela criança. Então, notem comigo que ele está dizendo que o salário do pecado são 2 coisas. Houve uma separação entre o homem e Deus. E lembra que ele se escondeu. Adão se escondeu. Então, ele não obedeceu. Porém, nós entendemos claramente que o problema foi o seguinte. Deus deixou bem claro, justamente, uma ordem. Pode aproveitar tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comerás. Então, ao meu ver, foi claro, não houve dúvida alguma, mas o homem desobedeceu. Então, veja 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. Estavam nus e não se envergonhavam. Então, não houve vergonha nenhuma. Irmãos, eu passei uns anos entre os índios Yanomamis. E entre esses índios, quando eu cheguei lá, ninguém tinha roupa, nem mulher, nem homem. Aquilo foi chocante para mim. Eu fui bem preparado porque eu havia visto algumas fotos dos índios Yanomamis antes de chegar lá. Eu não fui o primeiro lá. Então, eu fui bem preparado que eu ia encontrar com pessoas nuas. Agora eu digo para você, aquilo deu uma vergonha para mim. Quando eu conversava com uma senhora, com uma índia,
eu tinha que treinar meus olhos, olhar somente nos olhos dela. Porque a tendência a baixar as suas vistas. Não é isso mesmo? Então, eu estava sentindo justamente uma vergonha de estar entre pessoas nuas. A minha esposa, por sua vez, eu creio que foi pior para ela. Ela passou maior vergonha. O homem sem roupa. Ela não podia suportar, porém, suportou. Porque ela estava no meio deles. Agora, a realidade desse trecho bíblico bateu mesmo no pensar. Antes do pecado, não houve vergonha alguma. Então, naquilo, me acusou novamente que eu sou pecador. Porque eu tenho vergonha em estar entre eles daquele jeito. Agora, se fosse a dispensação da inocência, eu não teria tido vergonha. Então, mais uma prova do pecado do homem, porque ele percebe que antes de ele cair, não houve vergonha nenhuma entre a mulher e o homem. Agora, isso se chama a dispensação da inocência. Agora, ao mesmo tempo, nós encontramos o seguinte sobre esse assunto. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós estamos vendo justamente uma prova que houve justamente uma desobediência da parte deles. Porque antes, não houve vergonha nenhuma. Então, você percebe que depois de ter pecado, até o casal tinha vergonha de estar diante de Deus. O casal se escondeu. Então, isso já mostra claramente a necessidade de uma consciência. Porque antes não houve vergonha, agora vergonha. Agora veja comigo o seguinte, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Agora imagina, você no seu canto sozinho pensando que você pode se esconder de Deus. Ele é omnipresente. Ele é onisciente, ele sabe o que você pensa antes de você pensar. Ele já sabe o que você olha e como você pensa quando você está olhando. Não tem como se esconder seus pensamentos de Deus e a sua pessoa diante de Deus. Porém, esse casal, pela vergonha, achava que podia se esconder. Então, notem que nós estamos chegando ao ponto de ver o valor da consciência. Agora, veja ainda. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Agora, eu acho isso interessante que Deus fez essa pergunta para ele. Agora, ele fez a pergunta para que o homem pudesse saber que ele estava escondido de Deus. Porque ele sabia onde ele estava. Mas Deus havia dito para ele, onde estás? Ele queria que o homem soubesse que ele estava escondido de Deus e que ele não podia se esconder de Deus. Porque Deus fez essa pergunta. Agora, notem também, ele respondeu, ouvia a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, você percebe a reação dele? Então, facilmente, ele percebeu a vergonha dele diante de Deus. Sendo nu, ele se escondeu porque ele tinha medo de Deus. Então, houve uma necessidade agora para o homem poder entender entre o bem e o mal. Antes não houve essa necessidade. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei e não comestes? Então, ele confrontou justamente Adão e a Eva. Então, percebe, hoje à noite, queira ou não queira,
Eu estou confrontando você biblicamente pela palavra de Deus. Eu mesmo não faço a confrontação, mas eu estou apresentando a confrontação bíblica para você. Que você percebe que quando você não obedece a Deus, você passa maior vergonha. E Ele sabe justamente onde você está. Ele sabe justamente o que você está pensando. Ele sabe justamente o que você pretende fazer no dia de hoje e no dia de amanhã. Então, Ele confrontou o casal pela palavra. Cada vez que o pregador aqui, ele chega aqui no púlpito desse jeito, cada vez que ele está pregando, há uma confrontação bíblica. Ele está educando a sua consciência pela palavra de Deus, uma norma divina, que educa a consciência de tal maneira que você possa entender entre o bem e o mal. Porque o homem, naturalmente, ele faz uma confusão. Às vezes, ele chama algo de mal, bem. E às vezes, ele chama algo de bem, mal. Então, Deus quer educar a nossa consciência devido ao fato que houve pecado no início. Então, Ele embutiu dentro de nós uma consciência. Lembra que eu havia abordado ontem à noite que a minha gata, ela não tem consciência. Eu sou a única criatura, ou seja, nós somos a única criatura que foi criado à imagem de Deus que nós abordamos ontem à noite e foi bem explicado como que é a imagem de Deus no homem. Agora veja, nós estamos tratando agora a dispensação da consciência, o período da consciência do homem. Agora, isto é então conhecimento entre o bem e o mal. Agora, como eu posso hoje ter justamente o conhecimento do bem e do mal? Então, eu tenho uma biblioteca. Essa biblioteca tem 2 prateleiras. A prateleira de cima tem 39 livros. Esses 39 livros se chamam Antigo Testamento. Então, esses 39 livros facilitam para eu entender entre o bem e o mal. A segunda prateleira, nós estamos vendo 27 livros. Esses 27 livros mostram para mim claramente entre o bem e o mal. Inclusive, Paulo, por certa vez, ele havia falado o seguinte: tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para nosso exemplo e nossa instrução. E cada vez que Israel obedecia a Deus, houve a bênção de Deus sobre a sua vida. Cada vez que Israel não obedecia a Deus, houve consequências. Então, percebe, quando você está lendo de Gênesis até Apocalipse, você está educando a sua consciência pela norma divina. Agora, pensando assim, notem então que a universalidade da consciência. Deus deu a cada ser humano uma consciência. Quando estive entre os índios Yanomamis, eu percebi que ele tinha consciência. Porém, ela não foi educada pela palavra de Deus. Ela foi educada de acordo com a norma deles. Agora nós vamos ver isso daqui um pouco. Veja, quando, pois, os gentios, que não têm a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Então, claramente, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo claramente que Deus havia embutido a consciência no ser humano, e quando ela não está sendo educada pela norma divina, o que acontece? Então, no homem, ele tem justamente dentro do coração dele a lei dele. E quando estava entre os índios Yanomamis, a primeira coisa que eu queria saber deles, eu queria saber sobre as suas regras. Eu queria saber sobre a sua consciência.
Eu queria saber o que motiva o índio a fazer tal coisa. Então, eu havia feito justamente um relatório dos atos deles, da conversa deles, dos pensamentos deles. Aquilo que eles achavam ruim, aquilo que eles achavam de bem. E daqui um pouco eu vou falar algumas coisas. Mas veja bem, testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos mutuamente acusando-se. Agora você percebe que há momentos na sua vida que você não escuta a voz. Mas, na verdade, você escuta algo. Às vezes você vai fazer algo, você percebe que parece que tem uma voz dizendo, não faça isso. A sua consciência. E às vezes, você está fazendo algo certo, mas alguém acusa você e a sua consciência defende você. Você sabe que você fez a coisa certa, devido à sua consciência. Então, todo homem nasce com consciência. E normalmente o que acontece? Os pais começam a educar a consciência da criança de acordo com a regra deles. Mas sendo pessoa crente, nós devemos educar a consciência da criança de acordo com uma norma divina que não muda. Agora, as normas da minha mãe, de vez em quando, a norma dela mudava, de acordo com aquilo que estava acontecendo ao redor dela. E ela mudava de certos pensamentos de acordo com as circunstâncias. Mas a Bíblia não muda. O que ela era, ela é. O que ela é, ela será. Ela não muda. Então, por esse motivo, os pais devem começar bem cedo a educar a consciência da criança utilizando a norma bíblica. Agora, veja que nós estamos falando sobre o quê? A consciência é a voz dentro de você que fala de certo e errado. Eu não sei quantas vezes que a minha consciência me ajudou em fazer decisões corretas. Porque aquela voz está falando, não faça aquilo. Não pode. Aquilo não me glorifica. Aquele pensamento, você está puxando brasa para a sua sardinha. Você está sendo egoísta. Você está colocando você no primeiro plano. Então, a minha consciência começa a conversar comigo, porque ela foi educada pela palavra de Deus, que é a norma divina. Agora, eu falei sobre os Yanomamis. Os índios Yanomamis, quando nós chegamos lá, foi desse jeito que você está vendo. Desse jeito mesmo. Sem roupa. Agora, nesse caso, as mulheres tinham um pouco de roupa, mas quando eu fui lá não tinha nada. Nada mesmo. Então, veja que nós estamos falando sobre pessoas lá no Amazonas que têm consciência, mas ela não foi educada pela palavra. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Para o índio Yanomami, é errado cometer adultério. Agora, a palavra de Deus fala a mesma coisa, não fala. Mas no pensamento dele, ele muda algo sobre o assunto. Ele fala assim que cometer adultério sem ser pego não é errado. Ser pego é errado. É verdade. Então, eles pensaram assim, que pode cometer, mas não pode ser pego no ato de cometer adultério. Então, você percebe que a palavra de Deus não fala isso aí. A palavra de Deus fala, se o homem já pensa de uma forma imoral, já cometeu adultério. Mas o Yanomami não pensava desse jeito. Então, você percebeu que eu tinha justamente uma tarefa bastante pesada para convencer o Yanomami do seu pecado. E, na verdade, eu não tinha condições de fazer isso aí. Então, o que foi feito? Nós havíamos dado para ele justamente um estudo cronológico, desde a criação até os 4 evangelhos. Então, durante o ensinamento, eles começaram a perceber que tem alguém lá na frente
que vai nos segurar do nosso pecado. Porque naquele tempo o Yanomami, ele não tinha a palavra pecado. Na linguagem dele não existia a palavra pecado. Então nós tínhamos que trazer a língua, ou seja, a língua portuguesa, a palavra pecado para eles, e nós tínhamos que explicar o que é pecado. Então, enquanto nós estamos ensinando o Antigo Testamento, nós estamos falando sobre áreas erradas do povo. E cada vez que a gente falava desse jeito para eles, nós falávamos assim, olha, isso é pecado. Então, mas o que é pecado? Quando você está violando a palavra de Deus, no nível da sua consciência, você pecou. Mas isso levou tempo para eles entenderem. E outro 500, eles não tinham a palavra amor. Você não podia falar para eles que Deus amou o mundo de tal maneira, porque eles não tinham na sua linguagem a palavra amor. Eles só tinham a palavra gostar, mas não tinham a palavra amar. Então você percebe, até o diabo havia feito uma obra bastante grande lá entre os índios Yanomamis. Eles não tinham noção nenhuma de pecado e não tinham justamente nenhum sentimento sobre o amor. Para eles, a parte sexual não tinha nada de amor. Era um ato para satisfazer o homem ou a mulher. Ele pensou nele e não pensou nela. Ela pensou nela, não pensou nele. Os dois eram egoístas. Deu para entender? Então, na consciência, o Yanomami, ele tinha consciência. Agora, hoje, pela graça de Deus, a misericórdia dele, na aldeia onde eu trabalhei, tem 40 crentes lá hoje. E o primeiro que converteu lá foi expulso da aldeia. O índio Yanomami, ele mora numa casa redonda, todo mundo na mesma casa. Essa casa é enorme. E a casa lá deles, onde eu morei, a casa deles cabia 245 pessoas dentro da casa. Então, cada um tinha justamente a sua fogueira. E cada fogueira dentro dessa casa grande representava uma família. E se a pessoa tinha 2 ou 3 fogueiras, quer dizer que ele tem 2 ou 3 esposas. Então você percebe que quando alguém converte lá, então é um problema lá na aldeia. Porque agora eles têm outra norma. Então ele é mandado fora da aldeia. Então tem 40 índios Yanomamis hoje lá na fronteira de Venezuela, no Alto Rio Marari, que eles estão fora da aldeia. Então cada um construiu a sua casa de uma forma diferente. Porque o índio Yanomami, a casa dele é redonda, todo mundo mora juntos ali dentro da casa. Agora, veja, a consciência como um tribunal opera na base de padrão moral aceito. Ou seja, que aprova ou condena as ações previstas ou seja realizado. Lembra que eu falei que o Yanomami ele tinha a sua norma? Só que a norma dele não foi divina. A norma dele foi outra. Agora nós temos uma norma e ela é divina. Mas quando você fala da consciência, na verdade, seja com a palavra, sem a palavra, a consciência se torna para o homem o tribunal. E ele fala, então, o tribunal é o seguinte, opera na base de um padrão moral aceito. Então, todo Yanomami tinha a parte moral de acordo com o seu pensamento. Hoje, nós, aqui nessa igreja, nosso moral é baseado no moral de Deus. E nós temos justamente essa biblioteca que facilita você entender o moral de Deus para a nossa vida. E nós entendemos que Deus deseja que você tenha o mesmo moral que Ele tem. Por esse motivo, o objetivo de Deus, que o crente seja conforme a imagem de Deus, aceitando o moral de Deus e entendendo que Deus condena certas atitudes. Agora veja, é um tribunal, padrão moral.
e que aprova ou condena as ações previstas, ou seja, realizadas. Agora, vamos ver a insuficiência de consciência. Agora, isso significa o seguinte: é um aspecto da insuficiência da consciência humana é que só funciona com base em uma norma atualmente realizada, padrão, moral, que pode ser, pode ser completamente defeituoso, como no caso do Yanomami. Mas também no caso de civilizado pode ser a mesma coisa. Quando você chega aqui na rua, você vai perceber que tem diversas pessoas que têm outra norma que você não tem. Mas o crente deve ter a mesma norma, não deve ter. Mas o homem incrédulo, ele tem diversas normas. Ele tem diversas normas que orientam a sua consciência. E por esse motivo, nós temos certas pessoas que você diria que eles são pessoas sem vergonha. Porque eles têm outra norma. Eles não estão de acordo com a norma divina que vem da palavra de Deus. Ou seja, pode ser completamente defeituoso, mas mesmo assim é uma norma para eles. Agora, voltando para a palavra de Deus, Juízes 17:6. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Agora, o que eu penso assim? Eu penso é o seguinte, que cada um estava agindo de acordo com a sua própria consciência de certo e errado. Não houve rei. Então, cada pessoa fazia de acordo com aquilo que ela achava correto. De certa forma, quando nós estamos olhando aqui dentro do nosso país, você percebe que tem pessoas que fazem justamente isso aí. Eles fazem de acordo com aquilo que eles acham que é correto. Porém, todavia, em nosso país, nós temos a lei brasileira. É uma norma, ela não é divina, mas uma norma que educa a nossa consciência de acordo com a norma da lei brasileira. Agora, notem outra coisa interessante aqui. O que eu estou vendo aqui é o seguinte: a outra é que a consciência, através de repetidas rejeições à sua voz, pode ser marcada, insensível e endurecida. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite: a sua consciência, ela é sensível ao pecado, à norma divina, ou ela é endurecida? E você nem percebe quando você peca, porque a sua consciência não é mais sensível. Você lembra que certa vez Paulo havia dito assim: eu sou o pior. Eu sou o pior entre todos os pastores. Eu sou o menor entre eles. Depois ele havia dito em outra carta, dizendo o seguinte: eu sou o menor entre todos os crentes. E depois ele havia dito: eu sou o principal pecador. A minha pergunta: ele piorou? Acho que não. Ele foi mais sensível ao pecado de tal maneira que quando ele julgava algo, ele se julgava primeiro sabendo que ele era o principal pecador. Ele sabia a necessidade de avaliar a sua vida diante de uma norma divina, diante da palavra de Deus, avaliando no nível da sua consciência. Agora veja o que ele havia abordado aqui nessa carta. Ora, o Espírito afirma especialmente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência. Então, nos últimos dias, quando começou os últimos dias, quando ele havia abordado esse assunto, ao meu ver, os últimos dias da igreja começou no primeiro dia. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quando vai terminar a dispensação da graça.
da dispensação da igreja? Nós não sabemos. Então, por esse motivo, quando se fala o último dia, pode ser o dia de hoje, pode ser o dia de amanhã. A mesma coisa quando a criança nasce, você não sabe o último dia da criança. Então, cada dia é o último dia da criança. Deu para compreender isso aí? Então, ele estava dizendo que esse Espírito já está atuando no mundo no tempo de Paulo. E até hoje continua. Agora veja que ele fala, alguns apostarão da fé. Que seriam as pessoas que haviam abraçado a verdade sem colocar a verdade na sua vida. Ou seja, eles estão em nosso meio, mas eles não são de nós. Então, facilmente você percebe que no dia de hoje nós temos pessoas desse jeito, sei que você não sabe quem é. Nós não conhecemos essas pessoas, nós não sabemos quais são elas. Mas elas existiam naquele tempo, tanto como no dia de hoje, tanto como também entre os judeus no Antigo Testamento houve pessoas apóstolas, tanto como há pessoas apóstolas no dia de hoje entre nós. Agora veja, ele fala que obedecemos espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia, que falam mentiras e que tem justamente cauterizado a própria consciência. Agora, esse trecho bíblico, aplicado para nós como princípio bíblico, nós podemos endurecer também a nossa consciência, mesmo que você não seja uma pessoa apóstata. O mais que você está desobedecendo a palavra, o mais que você não está fazendo justamente leitura bíblica, você não está se colocando para ouvir a palavra, você não estuda ela. Logo mais você começa a ter problemas em saber o que é certo e o que é errado. Logo mais você começa a embutir justamente outra regra dentro das regras de Deus. E logo o que acontece é que a sua consciência, ela fica endurecida e ela não é mais sensível ao pecado. Ou seja, a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, durante essa semana, meu desafio para você avaliar a sua consciência, para você identificar se você tem consciência fraca, consciência pura, consciência boa, consciência má, para você avaliar durante a semana sua consciência. Ou seja, mais uma vez, aqui nós estamos tendo justamente uma aula de autoconfrontação bíblica, onde eu vou avaliar a minha consciência. Então, o meu desafio para você fazer a mesma coisa, avaliar a sua consciência, queimada como ferro em brasa. E você precisa identificar a sua consciência. Agora, voltando para nosso estudo, 3 realidades que nós havíamos abordado. A primeira, o início da consciência. E o segundo, nós abordamos a universalidade da consciência e também nós abordamos a insuficiência da consciência. Mas, ainda hoje à noite, nós temos mais uma abordagem. Nós queremos ver 4 tipos da consciência. Então, hoje à noite, eu vou abordar 4 tipos de consciência e você começa a avaliar o tipo da sua consciência. Então, a primeira, a consciência naturalmente sensibilizada. E nós vamos abordar a consciência também não sensibilizada. E nós vamos abordar também a consciência que é super sensibilizada. E nós vamos abordar ainda hoje à noite a Escritura sensibiliza a consciência. Então, nós vamos abordar 4 tipos de consciência. E durante a semana, eu vou abordar a consciência fraca, eu vou abordar a consciência forte, eu vou abordar a consciência boa, eu vou abordar uma consciência má. Eu vou abordar uma consciência sem ofensa. Eu vou abordar uma consciência pura.
Então, durante a semana, é para você avaliar a sua consciência. Então, primeiro, a consciência naturalmente sensibilizada, operando numa sociedade desinformada pela Escritura, mas como parte da imagem de Deus na alma. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus, o homem pecou, o primeiro Adão, quando ele pecou, ele desfigurou a imagem de Deus. Então, toda pessoa que nasce, toda criança que nasce com a imagem de Deus desfigurada. Agora, o último Adão é o Jesus. E quando ele veio para recuperar a imagem de Deus no homem. Isso foi o propósito. Não porque o homem era bom, não porque o homem merece a salvação, porque o plano de Deus era para o homem ter a imagem de Deus dentro dele. Então Deus enviou Jesus, o último Adão, para recuperar a imagem de Deus no homem, que foi o plano de Deus, de ter justamente a sua imagem dentro do homem. Mas o primeiro Adão, ele havia rejeitado a ordem de Deus, desfigurou a imagem de Deus. O último Adão, que é Jesus, foi homem perfeito. O homem que recuperou a imagem de Deus no homem. Então, veja bem, pela Escritura, mas como parte da imagem de Deus na alma. A imagem de Deus desfigurada devido à desobediência de Adão. Então, você percebe, cada criança que nasce tem a imagem de Deus desfigurada. Mesmo que ele não é convertida, mesmo que ela não é convertida, a criança, então, mesmo assim, ela tem a imagem de Deus dentro dela, só que é desfigurada. Porque ela tem intelecto, ela tem a vontade, ela tem sentimentos, ela tem consciência. Então, percebe, ela foi criada, a imagem de Deus, só devido ao pecado do primeiro Adão, desfigurou a imagem de Deus no homem. Então, Deus colocou em plano o último Adão. Então, vamos pegar uma prova bíblica sobre isso aí. Veja novamente. Quando, pois, os gentios, os incrédulos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade à lei. Não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, vocês notem que quando a minha mãe me criou, ela me criou de acordo com a lei dela. Ela me criou de acordo com a norma dela. Então, quando eu comecei a criar meus filhos, eu não era crente. Então, eu criei meus filhos de acordo com a norma que a minha mãe colocou para mim. E eu passei para meus filhos a mesma norma. E, ao mesmo tempo, eu tinha algumas normas que ela não tinha, que eram minhas normas. E eu também coloquei a norma minha em vez da norma de Deus. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem uma lei dentro dele. Ele tem uma maneira de avaliar entre o certo e o errado, de acordo com a norma dele. Agora, quando me converti, mudou tudo isso aí. Então, Paulo, por sua vez, está abordando o assunto que eu havia abordado antes. Veja novamente. Quando, pois, os gentios, os incrédulos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, antes de ser crente, eu tinha a minha lei gravada no meu coração. Então, eu agia de acordo com aquilo que eu achava reto. Como no passado, quando não houve rei, cada um havia agido conforme o que ele achava certo e errado. Até hoje nós estamos vendo a mesma coisa na humanidade. Então você percebe que hoje nós temos diversas práticas hoje que a gente não chama de vergonha, mas é uma vergonha de acordo com a palavra de Deus. No meu país,
Tem uma cidade que chama-se San Francisco, que fica no estado de Califórnia, e você pode andar na rua nu. Não é contra a lei. Você pode andar na rua nu e ninguém vai mexer com você. Você não vai preso, ninguém vai chamar a sua atenção. Porque a lei lá, você pode andar nu, só que você precisa carregar uma toalha. Agora, essa toalha não é para se cobrir. É para você entrar no lugar público, colocar a toalha no assento e você vai sentar em cima da toalha. Para não sujar o banco. Deu para entender isso aí? Mas isso é a regra deles. E além disso, outro 500. Eles têm um dia por ano, onde eles têm uma parada, onde todo mundo anda na rua nu. E as pessoas estão assistindo, sem roupa, assistindo pessoas andando na rua nu, andando de bicicleta, de moto e tudo mais. Uma vergonha. Sabe por quê? Porque cada um faz de acordo com aquilo que eles acham certo. Em nosso país, hoje, é permitido casar duas pessoas do mesmo sexo. Não é errado mais. Mas conforme a norma divina, é errado. Deu para entender isso aí? Então, nós estamos vendo justamente naquele tempo, Paulo, por sua vez, no capítulo 1, ele já havia abordado esse assunto. E depois ele foi para a parte moral, de moralista. Ele fala que o moralista, ele tem a sua regra. Só que a regra é a regra dele. E ele se chama moralista. E a moralista, ele tem moral de acordo com o seu pensar. Agora veja, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes tanto também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Cada ser humano tem a sua consciência. Agora, pergunto para você hoje à noite, para você avaliar a sua consciência, como seria para você hoje? O que seria o nível da sua consciência? Então, durante essa semana, até domingo de manhã, você vai ter a sua resposta sobre a sua consciência. Agora veja, a lei de Deus operando na graça comum, a consciência naturalmente sensibilizada e ainda dificulta o mal, promove ordem no mundo. Então nós estamos abordando justamente um tribunal da alma que é a consciência. Agora, notem comigo o que a Bíblia fala sobre esse assunto. 1 Coríntios. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor, quem me julga. Agora você percebe que Paulo havia colocado, mesmo que a minha consciência não me acuse de nada, o julgamento final, sabe o que é? A própria pessoa de Deus. Ou seja, a palavra diante de nós. Agora, o que me acusa, a minha consciência sendo educada pela palavra. Porque o julgamento final fica com quem? Com a pessoa de Deus. Então, hoje, eu estou permitindo que a palavra de Deus me justifica de acordo com o julgamento dele. Não que eu me julgo justo. Veja, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Por que será? O Senhor é quem me julga. Então, no julgamento, eu fico com a pessoa de Deus e hoje eu posso avaliar a minha consciência de acordo com o julgamento dele, não de acordo com o meu julgamento, baseado em educar a minha consciência. Porque, enfim, quem me julga é a própria pessoa de Deus. Agora, voltando para a nossa apostila, a consciência não sensibilizada. Então, vamos abordar. Devido às repetidas rejeições da verdade moral, a consciência está marcada, insensível, endurecida, pelo que é incapaz de discernir entre o certo e o errado, e surdo à voz de culpa e vergonha. Então, uma consciência não sensibilizada. Agora, nós havíamos falado sobre a consciência sensibilizada.
Agora nós estamos falando sobre a consciência não sensibilizada. Ela fica dura, endurecida, ela fica insensível. Ela não sente vergonha nenhuma, ela não sente culpa nenhuma, porque ela não é sensibilizada. Agora, veja, é incapaz de discernir o certo e do errado. E é surdo à voz de culpa e vergonha. Agora, vamos abordar novamente o trecho bíblico. Paulo havia abordado esse assunto, veja que ele fala. Porquanto têm conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Porque a consciência, ela não é sensibilizada. Então, ele se acha sábio, enquanto Deus fala que você é louco. Você é tolo. Você não é sábio. Porque você não é sensível à norma minha. E você não é sensível a essa norma minha. Você endureceu justamente a sua consciência. E você não tem como avaliar mais. Agora, a sua consciência não acusa você mais. Porque você não tem uma consciência sensibilizada. Então, lembra que ele fala, tendo conhecimento de Deus. Agora, interessante que eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. E notem que Deus chama eles de loucos, de tolos, insensíveis sobre pecado na sua vida. Veja ainda mais, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, eles, por sua vez, Deus havia entregado eles para a sua, o quê? A sua imundícia. Agora, notem também, no mesmo trecho bíblico, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Devido ao fato que o homem, ele não tinha uma consciência sensibilizada, Deus entregou ele para sua própria vida. Agora, veja ainda que ele fala. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, você percebe uma consciência não sensibilizada. Então, hoje nós estamos abordando o assunto da consciência de uma forma que talvez nunca você havia pensado desse jeito. Lembra que eu falei para você ontem? Nunca sequer uma vez que eu vi uma pregação somente sobre a consciência. Desde ontem até hoje, você já havia ouvido duas. Já. Mas a maioria nem tem ouvido uma. Mas ao mesmo tempo percebe que eu abordei que a consciência aparece 32 vezes no Novo Testamento. 21 vezes Paulo, no seu discipulado, na sua orientação para Timóteo, ele havia colocado justamente a necessidade de entender a consciência e identificar a sua consciência diante da norma divina. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Agora, veja ainda, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, você percebe aquele espiral descendente? Então, Deus foi entregando, até o ponto que o homem ficou satisfeito que os outros estão procedendo da mesma forma que ele está procedendo, porque ele não tem consciência sensibilizada diante de Deus. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Agora, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, lembra que eu falei sobre São Francisco? Um dia pelo ano, eles têm um dia, uma parada, e todo mundo andando nu. E as pessoas estão aí apreciando, apoiando aquele comportamento lá. É uma vergonha quanto ao nosso país. Um país do primeiro mundo, mas tem uma consciência cauterizada, endurecida, não sensibilizada mais pela palavra de Deus. Agora, veja ainda o que nós queremos aprender.
a consciência supersensibilizada. Agora, isso é muito importante para você avaliar junto comigo o que eu vou falar. Porque possivelmente você talvez tenha uma consciência supersensibilizada que cria problema para você. Eu vou abordar algumas coisas. Veja, essa consciência conhece essas escrituras e é sensível aos sentimentos de culpa. Então, possivelmente, você pode dizer assim mesmo hoje à noite, olha, a minha consciência é sensível às escrituras e a minha consciência também é sensível à culpa. Possivelmente, hoje você pode dizer, eu sou mesmo desse jeito. Então, fica pensando que quando estou tratando aqui a consciência supersensibilizada, isso cria problema para o crente. Eu vou mostrar como. Nós estamos falando sobre uma pessoa que conhece essas escrituras, é sensível aos seus sentimentos de culpa. Então, possivelmente, você já pensa, bem, eu sou assim mesmo, conheço essas escrituras, e eu sou também uma pessoa sensível aos sentimentos de culpa. Então, vamos abordar um trecho bíblico que facilita você entender. Porém, se alguém vos dizer, isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquilo que vos advertiu, por causa da consciência. A consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois, veja bem, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outros. Então você percebe, você está julgando uma outra pessoa porque você tem uma consciência supersensibilizada, você tem conhecimento das escrituras, e você também você tem um sentimento de culpa. E logo mais você começa a julgar as outras pessoas de acordo com a sua própria norma, porque você percebe que você tem um entendimento das escrituras, e seu entendimento da escritura não está sendo correto. Porém, você joga isso na outra pessoa. Eu vou lhe falar o seguinte. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 71, a maioria de vocês hoje à noite, quero verificar, calça, 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 calça. Alguém aí tem vestido aqui? A maioria é calça, não é isso mesmo? Agora, em 71, pecadora terrível, calça. Foi falado assim. 71, para você estar na igreja com calça, é um problema terrível. Uma consciência supersensibilizada, condenando algo que Deus não condena. Deu para entender isso aí? Mas naquele tempo houve esse problema. Agora, nós temos um pastor aqui, se chama Pastor Antônio. Olha, eu não entendo ele tem barba. Em 71, o pastor não podia ter barba. Sabia? Não podia. Foi condenado a ter barba. Quando dava aula no seminário, eu tinha que usar gravata. Sem gravata, eu era pecador terrível. Quando fui hoje no seminário, eu pensei, será que eu vou colocar? Não vou colocar. Então, não risquei, não coloquei. Eu fiz certo lá, ninguém tinha gravata. Mas quando dava aula, no seminário lá em São Paulo, eu fui obrigado a colocar gravata. E não somente gravata, mas manga comprida. Não somente manga comprida, paletó. Eu pensei comigo, mas olha aqui, é terrível, porque é um país tropical, desse jeito, e está me condenando porque eu não tenho gravata. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei mal de gravata, não falei mal. Mas eu digo para você, com esse clima aqui, não convém. Nos Estados Unidos, convém porque tem frio lá. Mas aqui não tem frio. Então, paletó lá até dá certo lá. Mas aqui não dá certo, não. Então, quando fundei a minha igreja lá em Campinas, eu só usei gravata, paletó no casamento. O resto do tempo, eu não coloquei. Meus colegas, naquele tempo, me condenavam. Mas como você pode chegar lá diante da igreja sem gravata? Como você pode fazer uma coisa dessa aí?
Você não sabe que o pastor deve ter gravata? E eu falei, olha, é fácil, quando você entra numa igreja, você sabe quem vai pregar pela roupa dele. Não é isso mesmo? Que nem um padre, né? Só que a gente usa outro tipo de roupa, né? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, você sabia quem vai pregar pela roupa que ele tinha. Como nós condenamos a roupa do padre, na verdade, nós estamos fazendo a mesma coisa, só de outro jeito. Quem que prega tem que ter paletó. Não sai daqui dizendo que eu falei mal de paletó. Não falei mal de paletó. O que eu estou dizendo, muitas vezes nós temos uma regra que nem é bíblica. Agora, mais para frente, eu vou abordar outros assuntos semelhantes. Agora, veja bem aqui. Ele fala, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Agora, notem, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Agora, notem, a consciência, digo, não a tua própria, mas do outro, que está me julgando. Veja, pois ele fala assim, pois porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência dos outros. Então, você percebe que muitas vezes a pessoa está sendo julgada pela consciência de uma outra pessoa que diz que conhecem as Escrituras, mas não sabem realmente entender como elas foram colocadas sobre aquele assunto. Então, o que aconteceu? Que a mulher não podia usar calça, inclusive, tinha certas igrejas que o homem fica de um lado, a mulher fica do outro lado da igreja. Agora, a Bíblia não fala isso aí. Mas, interessante, aquela igreja que faz daquele jeito, você não podia sentar do lado da mulher, você tinha que sentar ao lado dos homens. Agora, notem outro 500 aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para você avaliar a sua calça hoje à noite, você pode ficar em frente do espelho, olhando para si mesmo, dizendo, será que meu corpo está glorificando a Deus? Porque tem calça que não convém. Não a calça mesmo, mas o tipo de calça. Deu para entender isso aí? Então você percebe que Deus não condena a calça. Ele condena aquilo que chama atenção no seu corpo. Deu para entender isso aí? Então nós devemos avaliar de acordo com as Escrituras, não de acordo com a nossa regra. Então, quando eu fico me vestindo, eu falo para mim mesmo, será que a minha vida hoje, do jeito que eu estou vestido, glorifica a Deus? Agora, eu digo para você, hoje, eu estou glorificando a Deus pela minha roupa. Eu não estou chamando a atenção na minha pessoa. Agora, às vezes, você coloca uma roupa que chama a atenção na sua pessoa, não a pessoa de Deus. Isso deve ser aquilo que você vai utilizar para avaliar. Será que aquilo que eu estou fazendo glorifica a pessoa de Deus? Fazer tudo para a glória dele. Agora, naquele tempo, em 71, eu mesmo pensei, ninguém está pensando nisso não, porque tinha uma regra que não pode. Então, eu havia aprendido mais não pode do que pode. Parece que tudo que foi falado não pode, não pode, não pode, não pode. Eu queria saber o que eu posso. Porque eu sei o que eu não pode. Eu sei que o que eu não posso. Porque eu tenho ouvido justamente não pode, não pode, não pode, não pode. Mas eu queria saber o que eu posso. Deu para entender, gente? Uma consciência não sensibilizada pela palavra, mas supersensibilizada, conforme a palavra, de uma maneira mal entendida o que ela fala. Este se move facilmente no legalismo e leva a mal julgar a conduta de outras como menos obediente. Agora, você está vendo aquele canto ali? Em 71, você não podia ter bateria na igreja. 71 não podia. E, pelo menos hoje, a igreja é santa, não tem guitarra aqui. Naquele tempo não podia ter guitarra. Deu para entender, gente? Então, parece que eu estou brincando. Mas o que eu estou dizendo é que hoje, ainda hoje, tem problema com pessoas que têm uma consciência super sensibilizada que cria problema na igreja.
E logo mais vai ter facções na igreja devido de uma consciência supersensibilizada. Agora, legalismo. Legalismo mata justamente o espírito da igreja. Então, mal julgar a conduta de outros como menos obediente a Deus. Ou os indivíduos como sendo menos espiritual, quando não conforme com as objeções de consciência de uma tal consciência sensível. Então, você percebe nosso problema hoje em dia? Você sabe porque seu pastor me convidou para abordar o assunto da consciência, porque a maioria das igrejas, irmãos, eu digo, a maioria não ensinam o que eu estou ensinando aqui hoje à noite. Não estão ensinando isso aí. Agora, raramente que o pastor vai falar da consciência. De vez em quando, ele vai mencionar a consciência na pregação dele. Mas o foco não vai estar na consciência. E nós devemos fazer justamente nosso foco durante essa semana no assunto da consciência. Agora, ela falta o quê? Maturidade. E também ela falta estudo bíblico. Ela também falta hermenêutica correta, ou seja, interpretação das escrituras. Então você percebe que nós estamos abordando um assunto mal entendido por muitos crentes no dia de hoje. Agora, voltando para a palavra de Deus, vamos avaliar um pouco mais. Romanos 14, 10 e 14. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, porque desprezes o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então você percebe, para eu julgar você, não convém. Porém, eu posso fazer uso da palavra de Deus de uma maneira correta, porque ela é o juiz. Ela é o julgamento. Mas antes de avaliar a sua vida, eu vou me avaliar de acordo com as escrituras. Agora eu tenho o direito de avaliar seu comportamento de acordo com as escrituras. Mas lembra, na verdade, eu não julgo você de acordo com a minha o quê? Norma. Porque, percebe, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, eu digo hoje, eu prefiro apresentar-me diante de Deus dessa forma, porque no dia que eu chego lá, eu não vou passar uma vergonha. Sabe por quê? Consciência sensibilizada pelas escrituras de uma maneira correta. Agora, veja ainda, eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera para essa é impura. Então, ele faz julgamento para si mesmo com consciência fraca. Ele não tem consciência forte. Então, ele mesmo se julga de uma forma incorreta e, ao mesmo tempo, ele coloca esse mesmo julgamento para você. Então, ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem uma boa hermenêutica, ele não sabe interpretar as escrituras de maneira correta. Eu sou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Agora, notem comigo, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Ele não deve violar a sua consciência, mas ao mesmo tempo, ele não deve me julgar de acordo com a consciência dele. Ele deve julgar a minha pessoa depois de ter julgado a si mesmo pela palavra. Ele vai utilizar a mesma palavra para me avaliar. Agora, vamos ver mais uma realidade aqui. Nós não devemos nos contentar com a consciência até que ela seja plenamente informada pela Escritura e operacional com a base na verdade bíblica. Então, o que eu estou fazendo para vocês durante essa semana? Eu estou informando vocês pela Escritura concernente o assunto da consciência. Agora, veja bem, como eu devo avaliar. Toda Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra, ela vem de Deus.
Então, ela deve ser útil na minha vida, ou seja, eu devo fazer uso da palavra de Deus, consonante o quê? Consonante o ensinamento, repreensão, correção, educação. Agora, qual é o nosso objetivo? Toda a palavra de Deus é útil para educar a consciência do homem. E isso fornece para mim justamente o quê? Maturidade. Agora veja o que ele fala. A fim de que o homem de Deus, o crente, seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Maduro e completo. Agora, 1 Timóteo 1,18 fala, este é o dever de que te encargo, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de antepassamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então você percebe o valor que Paulo coloca para a consciência do homem. Ele fala mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar-se na fé. Agora, 1 Timóteo 3, 8 e 9. Novamente, Paulo fala, semelhantemente quanto os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados em muito vinho, não cobiçosos. Agora veja, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Então, ele coloca novamente o valor da consciência do homem. Agora, voltando para o nosso ensinamento, vamos avaliar a última. A Escritura sensibiliza a consciência. Como? Quando a consciência facilmente é corrigível, humilde, ensinável. Então, a pergunta para você hoje à noite, você é uma pessoa que recebe correção com facilidade? Você é uma pessoa humilde que aceita justamente uma crítica correta na sua vida? Você é ensinável. Agora, é bem ensinada pela palavra de Deus. Então, você está fazendo uso da palavra de Deus na sua própria vida de uma forma tal que a sua consciência agora está sendo sensibilizada através dessas escrituras. É ativado pelo Espírito Santo, ela rapidamente responde à repreensão de Deus, levando ao arrependimento e à correção do pensamento, motivação e palavra e ação. Então você percebe arrependimento genuíno, onde você agrada a Deus e não a sua própria pessoa. Ela serve para trazer todos os seus julgamentos em cativo para a palavra de Cristo. Então veja o que Paulo coloca na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Ele fala levando levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que é a sua palavra. Agora, repara comigo o seguinte, a consciência opera-se nos aspectos intelectual, emocional e físico do homem, como pode ser visto no Salmo 32. Agora, quando se aborda o Salmo 32, você percebe que o salmista, ele tinha justamente uma consciência sensível a Deus. Então, vamos ver algumas coisas. Primeiramente, ele fala sobre o meu corpo definhava de tanto gemer. E ele fala sobre a mão pesada sobre ele. Ele fala sobre o fato que as forças dele foram se escutando. Ele fala que como tempo de seca. E ele fala, então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobrir as minhas culpas. Veja, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado causa. Então, ele tinha uma consciência sensibilizada pelas escrituras. Agora, notem outra coisa aqui interessante. Salmo 51 dá resposta verbal de Davi como uma consciência, testemunho
do Espírito para os justos juízos de Deus. Então, nós vamos avaliar novamente utilizando as Escrituras de uma forma tal que você possa compreender. Veja, por isso conheço as minhas transgressões. Por quê? A consciência educada pela norma divina. Veja o que mais ele fala. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te comprases na verdade no íntimo, veja, côndito dos meus fazes conhecer a sabedoria. Então, quando se fala, está falando sobre o coração dele. Está falando justamente sobre a parte interior dele. Por esse motivo, ontem à noite, eu passei um bom tempo desenvolvendo um ensinamento sobre o homem exterior e o homem interior, falando sobre seu coração e a sua mente. O que te queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Então, novamente, está falando sobre a parte interior, no íntimo do homem. Então, uma consciência sensibilizada pelas Escrituras. Notem também, quando a consciência atua de forma eficaz, que traz cerca de arrependimento completo ou genuíno, então você percebe que você tem uma consciência sensibilizada pelas Escrituras, porque houve arrependimento genuíno completo na sua vida. Agora, voltando novamente para as Escrituras. Ora, o Espírito afirma especialmente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. E também entendemos que obedeceram os espíritos enganadores, ensinamento de demônios, hipocrisia que fala mentiras e tem cauterizada a própria consciência do homem. Agora, veja, a consciência está morta como se tivesse queimado como ferro em brasa. Então, eu quero colocar para você o seguinte. Nós havíamos abordado 4 tipos de consciência. A consciência, veja, naturalmente sensibilizada. Nós havíamos abordado a consciência não sensibilizada. E nós abordamos a consciência que é supersensibilizada. E por último, a Escritura sensibiliza a consciência. E ao mesmo tempo, hoje nós abordamos 3 realidades sobre a consciência. Nós abordamos o seu início, nós abordamos que o início fala sobre a dispensação da inocência e a dispensação da consciência quando houve pecado no coração do homem. E número 2, universalidade da consciência, no caso que eu abordei o assunto dos Yanomamis. E número 3, insuficiência da consciência. Então, hoje eu estou terminando 2 minutos antes do horário. Ontem foi 10. Então, vocês estão me devendo 12. E quem sabe, uma noite eu vou cobrar o 12 que você está me devendo. Mas eu não vou cobrar hoje, porque amanhã tem que me levantar cedo novamente, dar aula lá no seminário. Então, estou me poupando de certa maneira. Mas não sou egoísta, não. Pastor. Vamos ficar em